Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós teremos uma aula especial sobre o Dia da Bíblia. Hoje, segundo domingo do mês de dezembro, é o Dia da Bíblia. E nós vamos começar a nossa aula lendo o texto bíblico do Salmo 119, versículo 105, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica Brasileira, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. O dia da Bíblia. Este dia, segundo domingo do mês de dezembro, é um dia importantíssimo para todos os cristãos protestantes no Brasil, quando nós estamos comemorando este dia tão fantástico e necessário de ser lembrado, o dia no qual nos voltamos para a importância, para a relevância das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, cuja palavra vem do termo grego biblion, que significa livro, e a palavra Bíblia é o conjunto de livros, ou livros, no plural, porque, na verdade, a Bíblia Sagrada não é só um livro, mas são vários livros reunidos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa Bíblia Sagrada, ela é formada por esses dois grandes grupos, e nesses dois grandes grupos nós temos a coleção completa da vontade de Deus para a vida do ser humano. A história nos diz que a primeira vez que o nome Bíblia foi usada para expressar as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus, foi pelo teólogo e pregador da palavra de Deus, patriarca da igreja em Constantinopla no século IV, João Crisóstomo. Foi ele que usou pela primeira vez o termo Bíblia para se referir a toda aquela coleção dos livros das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso aconteceu no século IV depois de Cristo. A Bíblia, no decorrer deste período, desde a sua formação, desde o seu início, ela foi redigida, ela foi escrita usando-se vários materiais: tábuas de pedra, pele de animais, papiro, um papel muito rudimentar e muito arcaico, retirado de uma planta, o Aciperus papyrus, lá no Egito, e que se espalhou por todo o Oriente Médio. E nós temos as formas de uso destes materiais. O papiro e o pergaminho, que é feito de pele de animais, são rolos onde as duas pontas, ou do papiro, papel, tirado desta planta lá do Egito, ou mesmo a pele de animais, ela é colocada em duas pedaços de madeira, e esses pedaços formam um rolo, e ali a palavra era escrita. E, finalmente, nós temos o uso do próprio papel, né? A Bíblia de Gutenberg, no século XV, XVI, ela foi a primeira grande versão em papel, para além da versão manuscrita. As Sagradas Escrituras foram reproduzidas desta forma. A Bíblia foi escrita num período de cerca de 1.600 anos, do ano 1500 a.C. até o ano 90 depois de Cristo. Então, durante todo este tempo, a palavra de Deus foi sendo revelada a cerca
de 40 escritores diferentes. Entre eles nós temos reis como Salomão, Davi, nós temos homens humildes como Amós, que era um boiadeiro, nós temos um sacerdote, um profeta como Jeremias, que Jeremias era da casa sacerdotal, nós temos um teólogo, um estudioso, um filósofo como Paulo, enfim, nós temos vários autores da Bíblia do ponto de vista humano, mas a inspiração das Escrituras ela foi dada de fato por Deus, porque nós encontramos ao longo da Bíblia Sagrada uma só temática, a salvação da humanidade, desde o primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro do princípio, até o último livro, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. A intenção da Bíblia é revelar a vontade de Deus para todos quantos possam alcançá-la e, assim, de fato, compreender o plano de salvação de Deus, não só para si mesmo, mas para toda a humanidade. É interessante que, ao longo desses 1.600 anos, quando a Bíblia foi escrita, ela foi redigida em diferentes partes do mundo. Nós temos os textos que foram escritos por Paulo, por exemplo, na Europa, em Roma, em Éfeso, na Turquia, na Turquia asiática, em Éfeso. Nós temos as escrituras feitas na Palestina, ali em Israel. Nós temos as escrituras que surgiram também na Grécia, em Corinto, em Filipos, enfim. Nós temos inúmeros locais onde toda essa história da salvação ela foi passada, ela é narrada em vários locais, tanto do Oriente Médio Próximo, quanto da Europa e África, porque a história do Êxodo ocorreu no Egito, e o Egito fica no norte da África. A história, por exemplo, da formação da igreja de Tessalonique, na Grécia hoje, é uma história que se passa naquela parte da Europa. Então, nós temos vários locais, vários territórios, desde a Mesopotâmia até a Espanha, desde Roma até a África, desde Jerusalém até Éfeso, Antioquia, Esmirna, Tiatira. Todos esses lugares que nós conhecemos da antiguidade tiveram ocorrências, tiveram fatos ligados à Bíblia Sagrada. É interessante que, mesmo tendo um tempo tão grande de redação, 1.600 anos, mesmo sendo escrita por mais de 40 autores, a Bíblia mantém uma temática básica, ela mantém uma linha de raciocínio, de lógica muito interessante e que nós podemos atribuir, porque esse fato, de fato, a ação de Deus. Porque como 40 homens vivendo em diferentes épocas, obtendo e vivenciando culturas diferentes, por exemplo, Daniel, que viveu grande parte da sua vida no exílio na Babilônia, ali onde hoje fica o Irã, o Iraque, a Mesopotâmia. Mesopotâmia porque é um lugar Mesopotamos, um lugar onde é dividido por dois rios, o Tigre e o Eufrates, onde hoje nós temos, como eu falei, o Iraque e o Irã, a antiga Babilônia. E esses homens, apesar de muitos não se conhecerem, o caso, por exemplo, de Amós e Isaías, que foram contemporâneos, mas Daniel e Paulo, ou Daniel e João, Daniel,
que escreve um livro apocalíptico no Antigo Testamento, ele tem uma linguagem muito próxima daquela que João, que escreveu o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, também possui. Então nós podemos entender que, apesar de serem homens escrevendo as Escrituras, a inspiração de fato foi dada por Deus para que todos pudessem seguir uma linha básica, uma linha mestra para a sua redação, para a sua narrativa, para o seu registro, e assim permitir que Deus falasse através deles. Como eu disse, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a história do povo eleito, do povo de Israel, a história dos primeiros pais, a narrativa de como se desenvolveu a revelação de Deus ao longo do reino israelita, tanto antes do exílio babilônico quanto depois do exílio. Depois nós temos os 27 livros do Novo Testamento, onde fala de uma nova aliança. Por que isso? Porque o termo que se usa para testamento, por que Antigo Testamento e por que Novo Testamento? A palavra testamento, que é a palavra no hebraico berit, essa palavra fala de pacto, aliança. Havia um pacto de salvação que Deus fez e Deus deu os termos dessa aliança, desse pacto, ao povo de Israel através de Moisés no Sinai. Contudo, este pacto não era um pacto eterno, um pacto, digamos assim, completo, um pacto único, um pacto que não poderia ser revogado. O pacto que Deus deu, e assim o fez, ele fez através do seu filho posteriormente, no Monte Calvário, onde ali ele dá à humanidade, de fato, uma salvação completa, suficiente, inteira, baseada no sacrifício do seu Filho Jesus por todos nós. É isso que a Bíblia fala, que diz para todos nós, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que podemos ler em consonância com Mateus 26, versículo 28. É um novo pacto, é uma nova aliança, é um novo berite, é um novo testamento que de fato revoga o antigo do Sinai, onde o sacrifício tão somente encobria o pecado, né? O sacrifício dos animais, o sangue derramado dos animais. Mas o sacrifício de Cristo, como diz o texto bíblico, na carta aos Hebreus, ele foi tão suficiente que ele não precisou ser mais repetido. Ele foi uma vez feito e essa consequência, esse efeito da morte de Cristo veio fazer algo extraordinário na vida dos seres humanos. E hoje, dia da Bíblia, nós nos lembramos exatamente deste fato maravilhoso que é a revelação de Deus, o contar o plano de Deus para toda a humanidade. A Bíblia, esse conjunto de livros, ele busca mostrar, de fato, o caminho para a salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, ela nos guia, ela nos mostra que direção nós devemos seguir. E hoje, nós que temos a Bíblia como manual de fé e prática, como nosso roteiro de salvação, o nosso itinerário de vida, a nossa luz e a nossa lâmpada que nos guia nos passos do Senhor Jesus, nosso Deus, nós vemos que a Bíblia ela precisa ser lida, estudada, compreendida e celebrada. A primeira vez que isso ocorreu, ou seja, um dia
separado, um dia dedicado à lembrança da importância, da relevância da Bíblia Sagrada, foi no ano de 1549, quando o bispo Cranmer, lá na Inglaterra, resolveu incluir esse dia festivo, o dia da Bíblia, o segundo domingo do mês de dezembro, na época do rei Eduardo VI, para lembrar de fato a todos aqueles que seguem as palavras de Jesus, aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, lembrar da sua importância. E hoje, aqui no Brasil, desde 1850, os cristãos protestantes comemoram, de fato, o Dia da Bíblia. Até então, de 1850 a 1948, quando foi fundada a Sociedade Bíblica Brasileira, esta liturgia, este aspecto festivo, essa celebração do Dia da Bíblia, era feito tão somente no âmbito das igrejas, de uma forma mais intimista. Todavia, a partir de 1948, a Sociedade Bíblica Brasileira, então recém-fundada, começou a motivar e a estimular as diversas igrejas que fazem parte do seu rol de fraternal, do seu rol de pessoas e de entidades que prestam e têm um vínculo com aquela instituição de divulgação das Escrituras. Ela começou a fazer a comemoração do Dia da Bíblia de uma forma mais ampla, não só divulgando, estimulando a leitura da Palavra de Deus, mas, acima de tudo, fazendo com que as pessoas pudessem, de fato, ter uma Bíblia nas mãos. Pensemos no seguinte: como era difícil na antiguidade ter as Escrituras, né? Os rolos. Um rolo de um livro profético, como, por exemplo, o livro de Jonas, que tem pouquíssimos capítulos, ou o livro de Joel, se nós formos ver esses rolos, eles são enormes, né? As pessoas não poderiam ter essa Bíblia da forma como nós temos hoje, tão repleta dos livros que Deus revelou aos seus servos, dessa forma tão conjunta, tão próxima, tão, de fato, necessária para que possamos ler desde o início, no Gênesis até o Apocalipse, no fim, para poder entender, de fato, o plano de Deus para toda a humanidade. Então, hoje nós temos que agradecer, de fato, a Deus por esta bênção de lermos as Escrituras Sagradas. E aqui no Brasil, nós tivemos a grata satisfação do governo federal, no dia 19 de dezembro de 2001, colocar para publicação, dando publicidade, a Lei Federal 10.335, que institui em todo o território nacional o segundo domingo do mês de dezembro como o Dia da Bíblia. Um dia para ser celebrado, um dia para ser lembrado, um dia para ser falado, dada a importância deste que é o maior best-seller, maior livro, o livro mais lido na história humana, a Bíblia Sagrada. Então, que nós possamos hoje conservar a nossa prática de leitura da Bíblia, de estudar a Bíblia, e que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor, de fato, possa nos ajudar a entender a cada dia mais a sua vontade através das Escrituras. Ele deixou ali registrado tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos entender e tudo que nós devemos estudar para, de fato, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim que Deus nos abençoe, nós vamos ficar por aqui nesta brevíssima aula sobre o Dia da Bíblia e que você também possa se dedicar dia após dia
na leitura das Escrituras, sabendo que a publicidade, a divulgação e a preservação deste livro custou muito trabalho e custa até hoje para todas as sociedades bíblicas, para todas as editoras, as imprensas bíblicas que se dedicam a esta sublime missão de divulgar a palavra de Deus. A bendita palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não esqueça, estamos numa pandemia. Se for sair, use máscara, mantenha distanciamento, utilize álcool gel, não faça aglomeração e ore a Deus para que Deus nos livre o mais rápido possível deste flagelo tão triste que é a pandemia da Covid-19, que vem afetando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima lição, quando nós estaremos estudando de fato como entender melhor as Escrituras, e estamos fazendo isso na parte dos Evangelhos. Deus a todos abençoe, rique e abundantemente. Agradecemos a sua atenção no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Amém.